A paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos e amigos das redes sociais e também da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Rio Grande da Serra. Estamos de volta com a série Apocalipse Sinal, áudio de número 11. Falaremos hoje sobre a sétima carta enviada à sétima igreja de Laodiceia. Tá bem, meus queridos? Nós estamos comentando o livro do Apocalipse. Estamos aqui na segunda parte do livro do Apocalipse, que engloba os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. São as coisas que o Senhor Jesus disse ao apóstolo João, as coisas que estão ocorrendo, que ele estava presenciando, tá bem? Naquela época. Bom, vamos lá? Laodiceia, meus queridos, tem um significado do grego que significa direito do povo ou governo do povo, tá bem? Sabe aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus? Pois bem, Laodiceia tem esse significado, tá bem, meus queridos? Então, Filadélfia, que era a igreja da sexta carta que nós estudamos no áudio anterior, era uma igreja materialmente pobre, porém espiritualmente era rica, tá bem? Enquanto esta igreja que nós vamos estudar hoje, a de Laodiceia, é o contrário. Ela era materialmente rica e espiritualmente pobre, tá bem? Isso significa dizer, meus queridos, que uma igreja espiritual que guarda a palavra de Deus, que confessa, proclama e não nega o nome de Jesus, é também amada por ele, tá bem? O Senhor Jesus afirmou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mateus 6:21. Então, Filadélfia tinha o seu coração voltado para as coisas do céu, enquanto a igreja que vamos estudar hoje, de Laodiceia, era uma igreja que tinha o seu coração voltado para as coisas da terra, principalmente as riquezas da terra. Da mesma forma, o Senhor Jesus falou na parábola das 10 virgens sobre os dois tipos de crentes que estariam na terra nos momentos finais do dia da graça, ou época da graça, ou seja, na época do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus, na parábola das 10 virgens, falou de dois tipos de crente. Uns, representados pelas virgens loucas, seriam as igrejas que têm as características da igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar hoje, tá bem? E outras, representadas pelas virgens prudentes, que seriam a igreja de Filadélfia, que nós estudamos no áudio anterior. Assim como todo dia termina à meia-noite, o dia da graça também terminará à meia-noite. Pois lá em Mateus 25, 6, está escrito: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Então, essa passagem se encontra na parábola das 10 virgens. À meia-noite o esposo veio, tá bem? Em qual das duas igrejas você se encontra? Você faz parte a igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia? Tá bem? A igreja de Filadélfia, a igreja pobre materialmente, mais rica espiritualmente, ou você faz parte da igreja de Laodiceia, que é a igreja rica materialmente e pobre espiritualmente. Bom, vamos estudar então a carta de número 7, a carta à igreja de Laodiceia, tá bem? Os romanos, quando assumiram o poder na Ásia, construíram uma nova estrada com um novo traçado passando pela cidade de Laodiceia.
e não mais por Colossos, como era a estrada antiga. Isso explica o progresso e o desenvolvimento da cidade de Laodiceia, que fez dela uma cidade muito rica, enquanto a cidade de Colossos entrava em decadência. Laodiceia antes chamava-se Teópolis, ou seja, cidade de Deus. Só que esse Deus era Zeus, o deus grego. O mesmo Júpiter da mitologia romana. Reformada e ampliada por Antíoco II, rei da Síria, que mudou seu nome para Laodiceia em honra à sua esposa Laodice. Tornou-se uma das cidades mais ricas de toda a Ásia e o centro bancário mais importante da época. Ali eram também cunhadas ou fabricadas as moedas que circulavam na época. As questões de justiça da região também eram ouvidas em Laodiceia. A cidade tinha uma escola de medicina, onde foi descoberto um pó com o qual era fabricado o melhor colírio do mundo. Provavelmente foi por isso que o Senhor Jesus fez menção de que ele possuía um colírio ainda melhor que esse, o qual ele sugeriu que fosse comprado pela igreja de Laodiceia. Perto da cidade havia um grande número de fontes de águas termais, ou quentes, ou mornas. Era uma água imprópria para se beber, que levava ao vômito quem bebesse. Jesus comparou a igreja de Laodiceia a esta água morna, razão pela qual afirmou: vomitar-te-ei da minha boca. As ovelhas criadas na região também produziam a lã mais fina conhecida na época e tinha a cor preta. Com ela eram feitos vestidos luxuosos e tapetes. Talvez em função desta roupa preta, fina e cara ali fabricada, o Senhor tenha feito menção da necessidade da aquisição de roupas brancas. As ruínas de Laodiceia podem ser vistas hoje em Exarchate, na Turquia. Em 62 d.C., já havia uma igreja estruturada em Laodiceia, a qual já estava com mais de 30 anos de existência na época da carta endereçada por Jesus e escrita pelo apóstolo João ao anjo da igreja de Laodiceia. Lamentavelmente, no entanto, o nível espiritual da igreja sofreu considerável decadência, não recebendo qualquer elogio de Jesus. Então, meus queridos amados, enquanto a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foram as únicas igrejas que não sofreram repreensão por parte de Jesus, a igreja de Laodiceia foi a única que não recebeu elogio algum, tá bem? E eu quero lembrar você que a igreja de Laodiceia, de 2000 anos atrás, tá bem? Profeticamente falando, tem as características da última igreja antes do arrebatamento, tá bem? Então nós acreditamos que esse período entre 1950 e 1970 até hoje, tá bom? Inicia-se o tempo da última igreja na face da terra, a igreja de Laodiceia, tá bem? A igreja de Laodiceia tornou-se indiferente para com o Senhor Jesus, morna, tornou-se uma igreja orgulhosa e satisfeita consigo mesma. Toda a sua riqueza, no entanto, era ilusória, sem nenhum valor diante de Deus. Contudo, o Senhor Jesus concedeu a ela ainda um tempo de graça. E no fim, os vencedores daquela igreja receberiam uma das mais gloriosas promessas que Jesus fez: a de reinar com Cristo no milênio. Bom, então vamos estudar. Ele inicia da mesma forma que as demais ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E depois disse, também da mesma forma que as demais: eu conheço as tuas obras. E ele diz: tu és frio. Ele diz isso, tá bem? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Então Jesus deixa bem claro que aquela igreja não era fria. O que significa uma igreja fria? Uma igreja totalmente contrária a Deus, ou seja, um ímpio que não tem compromisso com Deus.
Aí ele diz mais, olha, tenho contra ti, né? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. O que é quente? Uma igreja fervorosa que tem compromisso com Deus, igual a igreja de Filadélfia. Então a igreja de Laodiceia não era nem uma coisa nem outra, nem fria e nem quente. O que ela era? Ela era morna, tá bem? Igual as águas termais que haviam na cidade de Laodiceia. Ela era morna. E ele diz assim: tomara que foras frio ou quente. Ele falou assim: bom seria para mim que a igreja fosse fria, ou seja, que eles não conhecessem Jesus, aí Jesus ia investir neles, né? Ou então que a igreja fosse fervorosa, que assim não teria problema nenhum, né? Mas aí ele continua: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, tá bem? Então, meus queridos, o que Jesus quis dizer com morno? Morno é uma mistura que está entre o frio e o quente. O crente morno não concorda com os frios, mas também não participa dos quentes. Você conhece alguém assim? Tá bem? Ele é meio termo, uma mistura do mundo com a igreja. Tá bem? Como toda mistura é condenada por Deus, a igreja de Laodiceia estava provocando náuseas ao Senhor. Pelo que ele afirmou: vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual é a característica geral dos religiosos evangélicos, ou seja, aqueles que apenas mudam de religião, sem qualquer evidência de mudança de vida, dizem que agora são evangélicos, tornam-se membros de uma denominação evangélica, mas não nascem de novo, não mudam de vida, não se tornam uma nova criatura, não crescem na graça e no conhecimento de Deus. Pelo contrário, só ficam ocupando o espaço de alguém, não é? Só ficam tidos como cristãos nominais, tá bem? Esta geração de Laodiceia é uma geração cinza, morna, indefinida. Não é quente, nem fria. Não é preta, nem branca, né? Tá bom? É uma igreja que não tem muita diferença para o mundo. Inclusive, é parecida com o mundo, tá bem? O mundo invadiu a igreja com suas filosofias por trás das verdades bíblicas e a igreja se tornou indefinida, tal qual era a igreja de Laodiceia. Tá bem? Filosofias humanas, tá bem? Então hoje nós vemos, né, a doutrina do antropocentrismo, o homem no centro, é uma filosofia, tá bem? Nós vemos também né, a doutrina ou a filosofia humanista, que significa, não é, que o homem precisa se conhecer melhor, tá bom? Para entender melhor a sua existência. Nós vemos também essa moda, né? O modismo do coach, pastores coaches, treinadores profissionais, né? Que misturam autoajuda com empresas, com profissão. É justo isso, é uma laodiceia, tá bem? É uma mistura, tá certo? Bom, esta igreja, ela dizia o seguinte, no versículo 17, ó, Jesus fala: tu dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, o retrato de uma igreja autossuficiente que põe sua confiança nas coisas materiais era esta a situação de Laodiceia. Para a igreja de Esmirna, a igreja do ano 100 até o ano 313, a igreja que vivia debaixo de uma incrível perseguição, que dependia inteiramente da misericórdia de Deus. O Senhor Jesus disse conhecer sua pobreza. Porém, disse à igreja de Esmirna: mas tu és rica. Mas para os autossuficientes, as igrejas autossuficientes, ricas, como a igreja de Laodiceia, ele diz, não é? Não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Tá bem? Está escrito isso lá no verso 17. O homem olhando para a igreja de Esmirna, aquela igreja pobre, frágil, não é? Sem muito crescimento, viu uma igreja fraca e pobre. Jesus, contudo, com seus olhos como chama de fogo, onisciência, tá bem? É o que diz. Ele viu uma igreja rica, tá certo?
Hoje em dia não é diferente. As pessoas veem as igrejas ricas, né? Irmãos, só para vocês terem uma ideia, nunca na história da igreja a igreja foi tão rica como hoje em dia. As igrejas, meus queridos irmãos, movimentam bilhões anualmente. Bilhões, irmãos. Elas são donas de palácios. Elas também são donas de TVs, de centenas e centenas de rádios, meus queridos. Tá bem? Então, nunca na história da igreja, a igreja foi tão rica, irmãos. Então, não tem como nós dissermos que o período que nós vivemos hoje não é o mesmo período de Laodiceia. Não é a mesma situação de Laodiceia, tá bem? Irmãos, a igreja de Laodiceia era vista pelo homem como poderosa e rica, porém Jesus a via como uma igreja fraca e pobre. Então, meus queridos, hoje em dia a gente olha para as igrejas, né? Tudo é de primeiro mundo, né? Os programas são de primeiro mundo, né? As filmagens, os equipamentos, não é? É, as cadeiras, os materiais, é tudo de primeiro mundo, meus queridos. As igrejas hoje são ricas, tá bem? É claro que há exceções, as igrejas pequenas que passam um sufoco danado aí pelo mundão afora. Mas eu estou falando da igreja no geral, e no geral a igreja é rica, irmãos, tá bem? Movimenta bilhões de dólares nos Estados Unidos e bilhões de reais no Brasil anualmente, tá bem, meus queridos? Havia muita fartura em Laodiceia, não se ouvia falar em pobreza, em miséria, em perseguições. Nós temos tudo, nada nos falta, tudo está tranquilo. Uma benção, não é? Não, uma situação parecida com a daquele rico e insensato, do qual Jesus falou na parábola descrita de Lucas 12:15. Tá bom? Que ele ia folgar, pois ele tinha tudo. E o Senhor Jesus disse que naquela noite mesmo a alma dele seria pedida e o que ele teria para oferecer. Tá bem? Meus queridos, Jesus tinha o que a igreja de Laodiceia precisava. Ele diz, ó, em Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, tá bem? Ou, né? Ouro puro, riqueza verdadeira. Aqui o que o Senhor Jesus está falando de riqueza verdadeira, riqueza espiritual, tá bem? Porque rica e ouro a igreja de Laodiceia tinha, mas é o ouro humano, a riqueza humana, a falsa. Ele diz mais, ó, para que te enriqueças e vestes brancas. Por que ele fala vestes brancas? Porque é, vestes brancas é sinônimo, ou seja, não é símbolo de santificação, de uma vida de separação desse mundo. Coisa que a igreja de Laodiceia não tinha. A igreja de Laodiceia era muito parecida com o mundo. Aliás, era uma igreja morna, significava que ela não era quente nem fria. Não parecia nem mundana e nem fervorosa espiritualmente. Então ele disse: vestes brancas para que te vista e não apareça a tua vergonha da tua nudez ou o teu pecado, né? Isso que o Senhor Jesus quis dizer. E que unja os teus olhos com colírios para que veja. Lembra do colírio que fabricava na cidade, que era um dos melhores do mundo? Então Jesus aproveitou o ensejo e diz assim: ó, eu tenho um colírio verdadeiro, porque você tem olhos, mas não vê, né? Você não está vendo nada, você está cega espiritualmente. Então a igreja de Laodiceia estava cega, ela pensava que estava bem, ela pensava que agradava a Deus, ela pensava que tinha a bênção de Deus, o favor de Deus, e não tinha. Então por isso que ele falou assim: olha, compre o colírio, não é? O meu, eu tenho, para que você enxergue direito e veja, né, a realidade dos fatos, né, que você na verdade é pobre e não rica como tu pensas. Meus irmãos, para resolver o problema da pobreza, Jesus disse a ela que tinha ouro refinado. Para a nudez, ele disse: tenho vestes brancas, né? Ou seja, para a vergonha do seu pecado, eu tenho
perdão dos pecados. E para a cegueira espiritual, ele tinha o quê? Um colírio especial. Tá bem? Isso é que ele quis dizer. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Né? Então, meus queridos, hoje, o que está faltando hoje? Por que essa igreja, meus queridos, ficou desta forma, né? Falta de doutrina e falta de zelo. Tá bem? Ó, zeloso, você pois zeloso, Jesus falou. Tá bem? No verso 19, você pois zeloso e arrependa-te. Zeloso é cuidadoso, irmãos. Meus queridos, tudo que envolve igreja, as coisas santas, sagradas, Deus, o reino de Deus, nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos, porque é santo, é sagrado. Não podemos fazer do jeito que nós queremos fazer, né? Meus queridos, hoje você vê acontecendo o seguinte: as pessoas ficam adaptando a igreja, não é? À sociedade, como se isso fosse agradar a sociedade e a sociedade fosse fazer parte da igreja. O que nós vemos hoje? As igrejas querendo agradar as pessoas, em todos os sentidos, não é? Não é a igreja que tem que se adaptar às pessoas. Não é o evangelho que tem que se adaptar às pessoas. São as pessoas que têm que se adaptar ao evangelho. É elas que têm que se emendarem, se arrependerem, se converterem, mudarem de vida, transformar numa nova criatura. O que está acontecendo hoje na igreja de Laodiceia? A igreja, com uma filosofia falsa, mundana e até mesmo diabólica, está tentando agradar as pessoas, a sociedade, tá bem? Então, não é esse o caminho, meus queridos. O caminho é manter-se firme na pregação do evangelho, na sã doutrina e na fidelidade, tá bem? Se desviando do mal e buscando a santificação e o reino de Deus. O restante ele vai cuidar de tudo, tá bem, meus queridos? Continuando o nosso estudo, nós vimos aqui em Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Então, meus queridos, como eu disse para vocês, que a igreja de Laodiceia, das 7 igrejas do Apocalipse, foi a única que não recebeu elogio nenhum. O que significa isso? Que a igreja de Laodiceia, que representa a última igreja antes do arrebatamento, ou a igreja, não é, durante o arrebatamento, quando Jesus voltar, deixou Jesus do lado de fora. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Então Jesus estava do lado de fora, meus queridos. Então não é interessante hoje? Então, meus queridos, prosperidade financeira, prosperidade no geral, não é sinônimo, não é, de santificação, não é sinônimo de bênção de Deus, meus queridos. Um dos maiores exemplos é essa carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, que era muito rica, muito próspera, muito atuante, né? Agradava a tudo e a todos, meus queridos. Então ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz aí dentro da igreja de Laodiceia e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus estava implorando para a igreja de Laodiceia deixar ele entrar. É hilário, né? É trágico, é trágico se não fosse cômico. O que eu quero dizer com isso? Né? Que é trágico, né? Jesus pedindo para entrar na sua igreja. Não é? Ele, contudo, irmãos, não virou as costas para a igreja de Laodiceia e foi embora. Pelo contrário, permaneceu à porta e batendo. Então, irmãos, mesmo essa igreja afastada, essa igreja morna, essa igreja que a gente tanto reclama, né? Essa igreja que o próprio Jesus já deu a sua avaliação, já deu o seu veredito, né? Já disse como que ela está, tá bem? Mesmo assim, ele está ainda batendo na porta dos corações, batendo na porta da sua igreja e pedindo para entrar, tá bem? Para voltar a ter comunhão de novo contigo, com os cristãos ou com a igreja, tá bem? A expressão, ó, se alguém, pois ele diz assim, ó, se alguém ouvir minha voz,
Essa expressão indica que ele não fala a igreja no geral, como um todo, mas procura aquele que ainda quer ouvir. Então, irmãos, dentro desta igreja de Laodiceia, essa igreja que já está perdidinha, tá bom? Ainda o Senhor busca encontrar salvos, remidos, fiéis. Então ele está batendo na porta e se alguém ouvir, então qualquer pessoa que nesse tempo difícil, nesta igreja atual de Laodiceia, ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai salvar e vai fazer maravilhas, tá bem, meus queridos? Nunca a igreja precisou tanto de uma mensagem assim, quando a massa está quase toda levedada. Então, não é? Jesus ensina que um pouco só de fermento leveda toda a massa, né? Ele altera toda a massa. Então, assim estava a igreja de Laodiceia, quase toda levedada, quase toda, né, corrompida, tá bem, meus queridos? Porém, os membros da igreja de Laodiceia de hoje, que ouvirem a sua voz, serão arrebatados. Então, mesmo assim, o Senhor Jesus ainda clama, ainda bate, ainda ama, para que esse povo, essa igreja que está desviada, retorne aos caminhos, tá bem? É verdade que a falsa igreja não vai se arrepender, continuará confiando em suas riquezas e ficará para a grande tribulação aí para encontrar com o anticristo. Mas aqueles que ouvirem a voz do Senhor, ainda hoje, durante esse tempo de Laodiceia, tá bem? A esses o Senhor ainda irá salvar e ter misericórdia e perdoar, tá bem, meus queridos? E ele disse o seguinte, no verso 20, né? Deixa eu ler aqui para vocês. No verso 21, na verdade. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, tá bem? Então, ele promete àqueles que vencerem, tá bem, meus queridos? Que e quem são que quais são os que vão vencer? São os fiéis, tá bem? São aqueles que permaneceram fiéis até o fim, que não se desviaram aí nas doutrinas de Balaão, nas doutrinas dos nicolaítas, nas doutrinas dos gnósticos, nas doutrinas de Jezabel, né? As doutrinas que nós vimos ao longo dessas cartas, tá bem? Então, aqueles que venceram, né? Vencer a perseguição, né? Vencer a idolatria, né? Venceram todos os deuses pagãos, né? Toda a pobreza também, tá bem? É, então, a todos esses que venceram, esses são os verdadeiros cristãos, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva. Então, a esses, o que Jesus prometeu? Prometeu que eles, não é? Olha só, vou ler novamente. Ó. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então, o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que ele vai reinar, tá bem? E a igreja reinará com ele. Nós reinaremos com Cristo, tá bom? Nós seremos reis e sacerdotes, e digo mais, seremos juízes também e governantes, tá bom? No milênio. Então, no milênio, na segunda vinda de Cristo, que ocorrerá 7 anos depois do arrebatamento, será instaurado o milênio, 1000 anos de paz. Jesus se assentará no trono de Davi, como ele prometeu, tá bem, a Davi. E aí reinará por 1000 anos com vara de ferro, ele diz. Tá bem? E nós, a igreja, reinaremos com ele. E cuidaremos de todas as coisas do reino messiânico de Jesus. Então, foi isso que ele quis dizer, tá bem? Quando ele disse que se assente comigo no meu trono, tá bom? E depois, finalizando a carta, como todas as demais cartas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a quem? A quem? Às igrejas. As igrejas no mundo todo. As igrejas em todos os períodos da história da humanidade. E também as igrejas da Ásia. Tá bem, meus queridos? Então, que vocês não esqueçam que é o Espírito Santo que preparou essas cartas
as igrejas. Então, se você quiser conhecer os perigos que rondam as igrejas do Apocalipse, tá bem? É simples, meus queridos, tá bom? É só você estudar Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Um deles é a perca do primeiro amor. Isso tem muito acontecido. A outra é tolerância da imoralidade. A outra é tornar-se morno, como a igreja de Laodiceia. Tá bom? A outra também é trocar santidade por sucesso e bênçãos materiais. A outra é desviar-se da sã doutrina. Tá bem? Então, meus irmãos queridos, nós vimos aqui, tá bem? Durante esses áudios, nós estudamos sobre as 7 cartas do Apocalipse e nós vimos aí todos os perigos que a igreja correm durante a sua caminhada. Nós vimos tudo aquilo que agrada a Deus também. E nós vimos também todas as promessas que Deus tem para a sua igreja, tá bem, meus queridos? Ele fez promessas maravilhosas, tá bem? De livrar os fiéis na grande tribulação, tá bem? De conceder a sua presença e comunhão eternamente, a vida eterna, tá bem? E ele também fez muitos elogios, meus queridos. Ele fez para a igreja, então está tudo aí nas 7 cartas que nós estudamos, né? Ele elogiou a igreja que não tolera o ímpio, né? Que averigua a vida de seus líderes, a doutrina pregada, que persevera na fé, no amor, na doutrina, no serviço, no sofrimento, por amor ao seu nome, que abomina o que Deus abomina, que vence o pecado, o mundo e Satanás, tá bem? Então nós vimos um resumo aí das 7 cartas do livro de Apocalipse. Na verdade, nós terminamos a segunda parte do livro de Apocalipse. A primeira parte são, tá bem? As coisas que João viu, está lá em Apocalipse 1:19. Capítulo 1. O que foi que João viu? Viu Jesus Cristo e sua glória, tá bem? Depois a segunda parte está no capítulo 2 e no capítulo 3. As coisas que tem vistos, que você está vendo, presenciando agora, a situação das 7 igrejas, da igreja atual, tá bom? E agora nós, a partir do próximo áudio, nós estaremos entrando no terceiro período, queridos, tá bem? Que vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Ou seja, as coisas que depois dessas hão de acontecer, tá bem? Então, a partir do capítulo 4 ao capítulo 22, irmãos, nós entramos na grande tribulação, tá bem? Que ocorre depois da história da igreja que nós vimos, tá bem? Então, a igreja não passa na grande tribulação, meus queridos, tá bem? O, o profeta que profetizou que o anjo da morte, né? Ia passar, se eu não me engano, dia 30, tá bem? O anjo da morte, ele vai passar durante a grande tribulação e a igreja não estará aqui, tá bem, meus queridos? E quando ele passar, ele não vai levar 1 milhão de pessoas, não. Vai levar logo 2 bilhões de pessoas, tá bem? Então, que Deus abençoe vocês agora e espero vocês no próximo áudio, em nome de Jesus.